Olá, eu queria falar um pouquinho com você, um minutinho da sua atenção. Quero falar sobre o profeta Elias, um dos profetas importantíssimos da história do povo de Deus. Esse profeta que exerceu esse ministério profético em um período de extrema urgência. Havia uma necessidade da voz de Deus no momento, no contexto que Elias estava vivendo. E exatamente sobre ele, sobre o profeta Elias, que eu quero falar com você. E a gente pode, de alguma maneira, absorver algum conteúdo, absorver um princípio, absorver um ensinamento que Elias estava vivendo, no contexto dele. A gente pode transportar algumas coisas, analogizar também, porque tem muita analogia, muita semelhança da época, do tempo de Elias com o nosso tempo, com a nossa época. E eu queria aqui, primeiramente, ler capítulo 18 de 1 Reis, versículo 11, que diz assim: Agora tu dizes, vai, diz a teu Senhor, eis que aí está Elias. Eis aí está Elias, eis que aí está Elias. E por que eu estou frisando tanto? Porque é muito importante no ministério profético, no ministério pastoral, no ministério de alguém que deseja de fato ser relevante no seu tempo, na sua história, ser evidenciado a sua presença. Porque aqui está evidenciando a presença do profeta. Aqui está evidenciando a sua pessoa, a pessoa de Elias. Ele estava lá. Era alguém visível, era alguém palpável. Ele estava presente. Ele estava vivendo, participando, se confundindo com a própria história. Ele conhecia a história, ele conhecia a saga do povo de Deus. Esse chão que ele pisava era um chão conhecidíssimo por ele. Muito mais, ele conhecia o Deus de toda a história. Mas ele estava lá, ele se encontrava no centro dos problemas, ele conhecia os conflitos, ele conhecia as agonias, ele conhecia a realidade do povo de Deus. Tanto que primeiros reis, segundos reis, aqui você vai ver que ele ele não era alguém estagnado, não, há movimentos dele. Elias, nós vamos ver, por exemplo, o versículo 46, que diz aqui, no capítulo 18 mesmo, versículo 46. A mão do Senhor, eu acho importante eu estar colocando os versículos e lendo para você ir acompanhando e você fazendo as suas sínteses, né? Você entendendo que o que eu estou dizendo aqui não tem, não existe nada do que eu esteja dizendo que não esteja de acordo. Então a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Ele estava lá em Jezreel. Aí, segundo Reis, também, no capítulo 4, olha só aqui, como é que ele também estava em outro local. 4, segundo Reis, capítulo 2, versículo 4, tá, gente? Diz assim: Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Capítulo 19, aqui de 1 Reis também, versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. E você vai encontrar no versículo 8, Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que você vê e percebe nesse profeta do Senhor? Primeira constatação, eis aqui está Elias. Ele está presente, conhece o chão, conhece a saga, conhece o povo de Deus, as realidades que o povo de Deus está vivendo. Mas ele se movimenta. Ele é alguém aqui, ele é alguém acolá, ele está, enfim, em vários lugares.
ele é participante, ele participa, está em Jezreel, uma hora está em Gileade, outra hora em Jericó, ele está em Berseba, e ele está no monte de Deus aqui, no Monte Horebe, né, que nós lemos, né, ele ficou 40 noites até Horebe, o monte de Deus, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, o que eu aprendo primeiramente com isso? Esse, para mim, é um dos primeiros pré-requisitos para quem quer ser relevante no seu contexto, no seu momento histórico. Você, como homem de Deus, uma mulher de Deus, uma igreja relevante, uma igreja útil, uma igreja que faça sentido, presente. Qual é o primeiro critério? Qual é o primeiro pré-requisito? É conhecer o seu povo, é conhecer sua história, é conhecer seu chão, é conhecer sua saga, é conhecer sua herança. Infelizmente, nós vivemos um analfabetismo terrível dentro das nossas congregações. De uma maneira muito simples, assim, eu poderia falar sobre outras coisas, mas se você perguntar para muitos quem foi Lutero, o que o Lutero deixou para nós, qual foi a sua herança, qual a importância, o peso dele, ou então de outros reformadores, pré-reformadores, avivalistas, que tiveram grande participação naquilo que se tornou hoje a Igreja de Jesus, a Igreja cristã. E não apenas esses homens, mas até os personagens bíblicos, nós veremos que eles não conhecem quase nada. Isso tem que nos remeter, nos levar ao conhecimento bíblico, ao conhecimento da palavra, a uma teologia sadia, uma teologia que nos leva a Cristo, cristocêntrica. Mas esse é o primeiro pré-requisito. Eu tenho que conhecer o povo de Deus, eu tenho que conhecer a sua história. É estar profundamente encravado, enraizado no presente e na história do povo de Deus. Ok? Isso é o primeiro pré-requisito que eu vejo, que é um dos primeiros ensinamentos. E olha que eu não estou fazendo nenhum levantamento histórico, precisamente histórico, apesar que vamos falar algumas coisas. E Elias vive num contexto não muito diferente do nosso país, da nossa história, o momento que a igreja também está vivendo. E que ano difícil foi esse de 2022? Ano de muita violência, ano de muita rixa, ano de muito ódio, e muito ódio velado. Então são tantas as mazelas que a gente poderia ir multiplicando aqui vários casos. Mas Elias, ele viveu e profetizou no Reino do Norte, que era onde ele praticou, ele viveu o seu ministério. Mas ele viveu também no auge da corrupção do seu país. A gente, se falar em corrupção, você sabe exatamente que o Brasil, infelizmente, tragicamente, desgraçadamente, o Brasil ele viveu um auge de corrupção assim sem precedentes. E nós, o povo brasileiro, de fato sentiu essa dor, sentiu esse golpe, sentiu essa agonia. Mas enfim, quais são alguns indícios aqui nesse contexto de Elias que ratifica, que comprova, que corrobora que de fato havia essa corrupção na época de Elias? É porque o país ele estava vivendo uma polarização partidária. Isso te lembra alguma coisa que nós estamos vivendo hoje também? Pois é, na época aqui de Elias havia uma polarização, havia um racha, havia uma divisão, dois polos políticos que estavam ali presentes, rivalizando-se, e eles estavam ali. É o que diz no capítulo 16, vamos lá. Capítulo 16, versículo 21 diz assim: Então o povo de Israel, olha bem, o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Atibine, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onre. Bem parecido, se fôssemos tirar aqui a palavra Israel, substituíssemos a palavra
Brasil no lugar de Israel, a gente também não acharia tão estranho, né? Mas aqui está claro, o povo está dividido, uma polarização partidária, dois partidos, né? Então, o que a gente via aqui é esse bipartidarismo, mas era assim completamente radical. Era radical. O que podemos também ver aqui? Que havia uma corrupção, um auge dessa corrupção. É porque abundavam os maus governantes. Infelizmente, crescia, né, exacerbavam-se os maus governantes. Isso que está escrito aqui no versículo 25 e 26 do capítulo 16. O que diz aqui? E fez honre o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Então era uma época em que os governantes ruins, os maus governantes, eles estavam exercendo poder. E era um poder que aqui diz que eles provocavam a ira de Deus, provocaram a ira do Senhor. Quando Honre, eu acho que é assim que se fala o nome dele, né? Que se pronuncia. Quando Honre ele assume o poder, ele agiu, né, pior do que todos quantos foram antes dele. Todos quantos foram antes dele, Honre conseguiu fazer pior. Ele superou a maldade daqueles que o antecederam. Então era uma época em que os governantes, no lugar de promover justiça, de promover a paz, de promover a igualdade, a tolerância, de promover o bem, eles estavam praticando, exercendo o poder maligno, né? E a população, o povo sofria com isso. E aí, o versículo até 28 vai dizer: quando Honre descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Morre Honre, entra seu filho Acabe. Quando você pensa que poderia ficar melhor, a situação piora. Porque a sucessão de poder aqui, nesse contexto, não estava correspondendo de maneira nenhuma a uma nova atitude social, uma nova atitude política, uma nova atitude religiosa. Eu ainda não me habituei com esse aparelho aqui, gente, odontológico. Às vezes engancha, sei lá, a palavra fica presa aqui. Então, essa sucessão não significava uma nova consciência, uma nova política, de fato. Nenhuma atitude diferente. Não, aí Acabe, o que faz Acabe? Ele tem a capacidade de fazer pior do que tudo que Honre, seu pai, tinha realizado. Versículo 31 a 33, né? Olha só. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então Acabe teve a capacidade de fazer pior do que tudo que seu pai podia ter feito. O próprio casamento dele, de Acabe, né, aqui no versículo 31, diz que foi um casamento que trouxe mais desgraça ainda para aquele tempo, para aquela era, para aquele momento. Foi um casamento político. Engrossou mais o caldo que já estava ali, o caldo do caos que vivia o país. Ele, Acabe, estava fazendo uma aliança, de fato é um casamento político, isso aqui é um casamento político. Ele estava fazendo uma aliança com a Fenícia. Jezabel era filha de Etibaal, rei de Tiro, e Jezabel era uma devota, extremamente devota, religiosa,
do deus de Tiro, que era Baal. E após o seu casamento com Acabe, ela, Jezabel, recebe consentimento, né, do rei, de Acabe, para continuar sua religião, fazendo da cidade de Samaria a sua sede. E Jezabel era assim comprometidíssima com o culto a Baal, né? Podemos até dizer que ela era o quê? Missionária de Baal. Não seria errado dizer isso assim. E fora isso, né, nós vemos o bipartidarismo, né, que estava no país, os maus governantes no poder. E era um tempo em que, infelizmente, as maldições e não as bênçãos estavam se cumprindo. Porque aqui o versículo 34, veio que é tudo dentro de um capítulo, né? Dentro de um contexto, que diz aqui: em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, e quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Anum. Olha só, gente, que época terrível era essa que ele estava vivendo. Era uma época que as maldições estavam se cumprindo, né? Que um tempo que desgraças se cumpriam e não bênçãos estavam se cumprindo. Não era tempos para muita gente de esperançosos vaticínios políticos. Não, não era isso. Ainda mais para esse caldo se engrossar mais ainda, aqui no capítulo 17, aí eles viveram um tempo que a gente pode chamar que era o tempo da crise de energia daquela época, aqui no capítulo 17. Era um tempo de crise de energia. Qual era a crise de energia, Fábio? A ausência de chuva. Aqui no início do capítulo 17 é que nós vemos exatamente isso. A gente é colocado diante de uma situação que era uma situação ameaçadora, uma ameaça tremenda, porque Elias profetiza diante do Senhor, né, anos de absoluta falta de chuva, até mesmo de orvalho. Não haveria agricultura, não haveria pecuária, não haveria nada em relação a isso que pudesse sobreviver, né? Uma grande seca foi predito. E o país mergulha nesse tremendo, nesse terrível caos. E a consequência de tudo isso é óbvia, gente. Tive um problema aqui com o meu celular, de repente ele sumiu. A imagem e áudio aqui. Então eu lembro que eu estava falando sobre a consequência de tudo aquilo que a gente leu até o momento. A obviedade, né? Na seca que veio, que ocorreu. E o que aconteceu foi aquela crise da fome. Versículo 2 do capítulo 18. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A fome era extrema. Então, tal descrição vai corresponder às realidades que a gente vê acontecer quase diariamente à nossa volta. Quando no nosso povo, na nossa nação, o brasileiro, e principalmente as crianças, morre à míngua, aos milhares em nosso país. Pais, mães, enfim, pessoas dentro de casa que não têm o que comer, não têm o que se alimentar, estão passando fome. Eu que trabalhei alguns meses na instituição, uma instituição chamada Projeto Ser Mais, das irmãs beneditinas Cambiádio, e a gente viu ali de perto, conheci de perto algumas famílias completamente carentes, crianças que passam fome. Então essa é uma realidade não tão distante da gente, infelizmente. Então a gente vê que a fome é uma realidade do nosso país, infelizmente. Mas a pior crise que a gente pode dizer dessa época de Elias era a crise do valor da vida humana. A crise do valor da vida humana. Nós vamos ver que os animais, eles tinham mais dignidade, eles tinham mais valor do que o próprio ser humano. Ao versículo 5 e 6. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales,
pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Então, no auge da fome, no auge da seca, no auge da necessidade humana, no auge do significado de se salvar a vida, esse significado de preservar a vida, foi exatamente nesse momento que houve uma inversão. Né? Acabe chama Obadias e lhe diz, olha, vá às fontes de água, a todos os vales, para ver se encontra erva. E se você, caso encontrar erva, traga, porque pelo menos, a vida dos animais é salva. Vamos salvar pelo menos os animais, dá para a gente pelo menos investir neles, né? A gente salva os animais. Então essa inversão do valor da vida, que é uma coisa impressionante que acontece exatamente nos dias atuais, esse valor da inversão da vida, era característica, né, dos códigos de reflexão e interpretação filosófica daqueles dias. Era assim que eles pensavam, era assim que eles praticavam. E o poder constituído de Acabe, ele usava a vida humana. Acabe usava a vida humana a partir dos seus próprios humores, do seu próprio humor. É o capítulo 21, que é outra historinha desse camarada chamado Acabe. Quando Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Olha só que coisa, olha só que é trágico. Eu fico assim nessa expressão meio risonha, mas é porque a gente tem que rir para não chorar, né? Então, quando a gente lê aqui o capítulo 21, a gente vai perceber o quão hediondo eram os meios que o rei Acabe usava para alcançar os seus intentos. Ele tinha um desejo, ele tinha um intento, e quais eram os meios? Qualquer tipo de meio ele usava. Né? E a vida do próximo, a vida do ser humano, não significava absolutamente nada para ele. Tanto que o capítulo 20, né, fala sobre Acabe, derrota os sírios. Mas nós vamos ver no contexto aqui, são 43 versículos do capítulo 20, Acabe ele volta frustrado, ele volta desanimado, porque ele teve um encontro com o profeta do Senhor. E o que o profeta diz para Acabe? Na verdade, o profeta dá uma palavra dura para ele. E é confrontado. O profeta confronta Acabe. O profeta naquela época tinha que ter coragem, tinha que ter vontade de profetizar o que Deus mandava, mesmo que fosse para o rei, né? E essa palavra viera de Deus, né, através do profeta. Por quê? Porque Acabe, ele estava sendo assim benevolente com todas as estruturas de agressão, com todas as estruturas de opressão, com todas as estruturas que pisavam o inocente, que esmagava, aniquilava aquele que não tinha condição. Ele tinha que praticar benevolência como rei. Ele não estava praticando isso. Tá no versículo, você tem que ler o capítulo todo, tá? 1 Reis capítulo 20 para você poder entender. Aí diz o versículo 43, né? Olha só como é que se conclui o capítulo 20. Foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado e chegou a Samaria. Como é que é o estado de alma do rei? Desgostoso, indignado, frustrado. E ele era um déspota de humor extremamente difícil. Um humor no qual, esse humor, se ele se casasse com frustração, com ira, a desgraça ia ser maior. Aí, porque é a partir disso que vai nos contar que ele, Acabe, ele passa em sua mente o desejo de possuir a vinha do seu vizinho. Ele é rei, ele tem tudo, ele tem um palácio dele, ele tem o que ele quiser. Mas ele, num surto de humor, enfim, uma coisa que era do coração dele, ele tinha que ter, ele tinha que possuir. Não, essa vinha do meu vizinho eu vou querer. E assim eu vou agregar ao meu palácio mais
mas uma propriedade, né? Geralmente quem tem poder é o que eles querem, mais poder, né? Aí ele vai, Acabe, vai o dono da vinha e propõe comprar. Só que o dono da vinha diz, não, eu gosto dessa vinha, eu quero essa vinha, obrigado por se interessar por ela, rei, mas a minha resposta é não. Aí, diante da negativa, Acabe ficou assim, extremamente contrariado. O ânimo dele ficou azedo, né? Você vai ver isso no capítulo já 21 aqui, nós estamos no 21. Aí é nesse ponto que quem entra na história? A mulher dele, Jezabel. Olha só, Jezabel. O que Jezabel diz assim? Olha, Acabe, é fácil de você resolver esse problema. Não está complicado você resolver. O que você vai fazer? Você vai simplesmente valer-se de sua autoridade de rei. Você não é rei? Você não é que manda em tudo aqui? Que negócio é esse de você negociar com o que está abaixo de você? Impõe-se. Você tem que valer-se da sua autoridade. Oprime o fraco se for necessário. Toma-lhe também se for o seu desejo. Porque você pode usar o poder em benefício próprio. Aí é nesse momento que ele fala, é mesmo, é assim que eu vou fazer. Eu vou usar o poder. Eu vou usar o poder para realizar, ele tinha um poder político para isso, ele era rei. Ele usa o poder político para se apropriar daquilo que não era dele. Espoliando o mais fraco, espoliando e oprimindo aquele que não tinha como se defender. E pior, que nesse contexto, você vai ver que a religião, olha só, gente, religião e poder, quando se casam, pode ter certeza, é tragédia, é desgraça. Geralmente é. Dificilmente você vai encontrar religião e poder político se encontrando e saindo uma coisa boa. Só vai ser uma coisa boa se for uma direção mesmo de Deus, sabe? Porque do contrário, a gente viu que tanto de um lado, tanto da direita como da esquerda, quando a religião se envolveu, só surgiu caos, essa é a verdade. Você não precisa concordar comigo, mas é assim que eu interpreto. Então, porque aqui, no contexto de Elias, é o que acontece. Quando ele, tomado por essa volúpia de poder, eu vou tomar aquilo que nem meu é, mas eu posso oprimir. Quem é que aparece? A religião está ali a fim de ser manipulada em favor de Acabe e Jezabel. É o versículo 8 ao versículo 16. Eu não vou ler não, mas é o versículo 8 e o versículo 16. Vou apenas dar uma pequena resumida aqui para você, tá bom? Nabote, ele é acusado de heresia pelos teólogos do rei. Acabe tinha os seus teólogos, tem a sua religião, aqueles que eram os pastores dele, né? Estavam ali responsáveis para afirmar as verdades em nome de Deus, em favor da vossa excelência, do senhor presidente, ou do governador, de quem ele tinha os religiosos, para legitimar aquilo que ele queria fazer. Aí Nabote, que é contra isso, Nabote que confronta isso, Nabote é apedrejado e morto, sendo a sua vinha transferida às mãos do governante. Porque Nabote ele de maneira alguma queria entregar a vinha, mas ele é morto, porque a própria religião havia legitimado o desejo do rei. É trágico isso, né? Religião. Então, é assim que temos que dizer que a religião ela era praticada em perspectiva de profunda autenticação do poder político. Nessa época aqui, a religião era vivida, era praticada na perspectiva de promover, de legitimar, de autenticar o poder político. Não havia mais, nem de longe, não havia, nem de longe, né, nem de longe havia um vestígio de uma teologia límpida, de uma teologia cristalina, de uma teologia pura, né? Algo que trouxesse à vida, né, noção de Deus, noção
do seu caráter, noção daquilo quem Deus era, da essência de Deus. Não havia vestígio algum de você olhar para a religião e encontrar Deus. Você encontrava os religiosos, mas você não encontrava Deus no meio daquilo, porque havia tanta perversão, havia tanto desencontro, havia tantas coisas que era melhor você acreditar em qualquer coisa do que acreditar que Deus estava dentro daquilo ou participante daquilo. Era isso que estava acontecendo na época de Elias. Não havia noção de Deus e do caráter dele. Baal, vale-se dizer que a essa altura já podia estar se assemelhando a Javé, a Jeová, né? Eram deuses comparativos, um que lutava contra, você podia fazer escolhas, não havia diferença. E quando a gente olha para a nossa existência, olhamos para o nosso contexto, olhamos para a nossa vida hoje, a impressão é que, com respeito a essa perspectiva política, algo semelhante está acontecendo ou já aconteceu e pode se repetir no Brasil em relação a uma parte da atitude política evangélica na sua imensa capacidade de abençoar os mais variados estados de poder, direita, ou na sua capacidade de lutar apaixonadamente por ideologias políticas, esquerda, não, que deveria ser uma paixão, que se num cristão, essa paixão ela só deveria ser justificada se fosse concentrada no reino de Deus. Se é uma paixão concentrada no reino de Deus, sim, você justifica e legitima, mas quando é opção para partidos políticos, não dá para você entender isso, não dá para você compreender isso e dizer que Deus faz parte disso. Eu pessoalmente estou fora disso. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Eu não faço parte de ideologia política alguma, nem de direita e nem de esquerda. A paixão do cristão tem que ser concentrada no reino de Deus. E nos dias de Elias, o poder constituído tinha uma própria capelania espiritual que consolava ele e que dizia a ele, dizia ao poder constituído, mesmo que sendo um poder maligno, e dizia aquilo que ele gostaria de ouvir, somente isso que ele gostaria de ouvir. Não havia confrontação. Portanto, a capelania do presidente Acabe daquela época existia a fim de levar aos ouvidos dele exclusivamente aquelas profecias que lhe provocavam cócegas na alma, em lugar de trazer a justa e aprovada palavra do Senhor. Não. E aqueles que se não amoldassem a essa cartilha, aqueles que não se conformassem com ela, como Micaías, mereciam a alienação e o despojamento. Por isso eu repito, gente, a associação entre o poder constituído, o poder político constituído e a religião oficial de qualquer nação, de qualquer país, incluindo nesse contexto aqui, que era um fato consumado, indiscutível, só tem a agregar mais tragédias do que bênçãos, se não for de fato uma direção de Deus. Mas conforme a gente viu agora aí, uma bagunça em nome de Deus, o que fizeram em nome de Deus para legitimar, eu não estou defendendo ninguém, você já sabe que eu não defendo nenhum dos dois, mas o que fizeram em nome de Jesus, em nome de Deus, para legitimar, é vergonhoso, cara, dá uma vergonha, é vergonha de ser chamado de evangélico nesse país. Mas enfim, aí a outra tragédia que a gente vê nesse contexto, você vê que o contexto aqui, eu queria estar falando mais sobre coisas boas, né? Mas é o contexto. Não sou eu que estou inventando nada, infelizmente estou falando só de tragédia, né? Então outra tragédia aqui na vida de Elias, no contexto de Elias, é essa profunda crise moral que se instalou, né? Se instalara em todos os níveis da nação e que infelizmente a religião estava incluída. De tudo aquilo que eu já coloquei, já viu que você já percebeu que a religião já estava deturpada, pervertida, né? Não era mais a religião da qual Deus era o Senhor, não era mais um patriarcado, não era mais uma monarquia de Deus, não, era reis que faziam o que queria a seu bel prazer. Então
Existia uma religião, existia, mas Deus não tinha nada a ver com ela. O culto a Baal já implicava culto à fertilidade humana, na qual o próprio sexo, olha, preste atenção, o próprio sexo, né, o coito, ele era um rito que exercia esse papel importante nesse culto a Baal. Cultuar a Baal já significava, né, implicava internalizar esses conceitos teológicos de liberação sexual, na medida em que essa imagem, né, do sexo já estava ligada a essa ideia de fertilidade. Né? Então, de modo geral, Baal era aquele que fertilizava a terra, e fertilidade tinha a ver com o encontro de seres humanos para terem relação sexual. Então, eles confundiram tudo, estava uma bagunça só. E aí a gente faz essa conexão histórica necessária. Esse aqui é o mundo de Elias. Mas a gente vê que as similaridades com a nossa realidade, elas são óbvias. Não estou inventando nada aqui. Primeiramente, há entre o mundo de Elias e o nosso mundo, essa similaridade na crise social, na crise econômica. Nunca no nosso país se morreu tanta gente como se morre agora. Milhares de pessoas morrendo, crise social e econômica. Gente do céu, quantas mulheres morreram e estão continuando a morrer por causa dos meninos, porque esse camarada aí de 40, 50 anos, porque não conseguiu suportar a perda, porque a mulher não conseguiu mais viver com ele, com a mentira dele, com as traições dele, com a violência dele, decide se divorciar, morar em outra casa, conhecer uma outra pessoa, e o camarada não consegue viver com isso, vai lá com uma faca ou com um revólver, tira a vida da mulher. Isso está acontecendo todo dia, todo momento. Você liga a TV, é isso. As mulheres estão morrendo. Eu até preguei uma vez e disse assim que eu queria que as mulheres entrassem assim, numa academia de jiu-jitsu, de defesa pessoal, sabe? Para quando vir um camarada desse se aproximar dela, ela deixasse o bichinho desmaiado. Sabe? Desse um mata-leão, porque as mulheres precisam se defender. E aqui não estou promovendo violência gratuita de maneira alguma, mas é triste você ver como é que a violência no nosso país ela cresceu. Não há leis, não há nada da parte política, enfim, que ajude a criar uma consciência, uma mudança de valor, enfim. Eu acho que é por isso que somente a palavra de Deus tem esse poder, né? As leis existem, mas o que muda de fato o coração do homem é a palavra dele, é o encontro com ele. Então nunca se morreu tanto em nosso país como se morre agora. Milhares de assassinatos dolosos, infelizmente. Existe ainda uma outra similaridade do ponto de vista da crise institucional. Gente, crise institucional acontece também. Né, que tem se agravado, se exacerbado, tem crescido no nosso país. Temos instituições no nosso país apodrecidas, instituições no nosso país enfermas, instituições no nosso país que são extremamente corruptas. Isso vai de uma escola em relação à entrega da merenda a igrejas que deveriam ser exemplos para a nação. Então nós vemos de todos os seres humanos, nós vemos que as instituições elas estão numa crise horrível e tem se agravado. A crise moral no nosso país, o que a gente pode dizer? Também se manifesta de maneira putrefacta, sabe? Perceptível, de uma maneira também terrível. A crise moral é gente que se entrega por grana, por dinheiro, gente que aceita suborno, gente que é corrupta, que vive por meio da exploração do dinheiro público, contratações ilegais, improbidades, né? Corrupção de todos os meios, de todas as formas, de todos os caminhos, de todos os viés.
é a crise moral no nosso país. É difícil, por isso tem tanta gente que sai desse país. Não sei se vai resolver, de fato, sair do país, mas... E a própria crise, que é a nossa crise evangélica. Irmãos em Cristo Jesus. Se é que a gente ainda pode se chamar de irmãos. Porque a igreja evangélica se dividiu. Nós estamos divididos. A igreja evangélica está dividida. Eu não sei se Deus está no meio disso. A crise do bom senso, a crise da unidade, crise ideológica. Do bom senso, nossa, a gente poderia falar sobre tantas coisas. Não é, o vídeo ficou até um pouco maior, né? Não é minha intenção falar muito sobre isso, mas a igreja e bom senso parece que não andam mais juntas. O cristão não tem bom senso. São poucos os que têm ainda. Crise da unidade, unidade. Que unidade? A gente canta, às vezes, aquela canção antiga que diz que somos corpo, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. A sensação é que nós estamos de lados opostos, cada um com sua arma, e a qualquer momento a gente vai matar uns aos outros. Porque crise da unidade, eis aí um assunto que a gente precisa tratar, que a gente precisa conversar, que a gente precisa rever, a gente precisa assentar bandeiras de paz, da escuta, de ouvir, porque parece que ser agressivo, ser violento, parece que é isso que foi a ordem de Deus, né? Gente, esse não é o caminho. Então a crise da unidade, a gente pode levantar aqui questões, levantarmos, né, possibilidades de conversa. Crise ideológica também. Algumas crises que a igreja evangélica está passando. E isso a gente percebe, né, a crise ideológica pela maneira apaixonada pelo qual esses líderes evangélicos, líderes cristãos, tá? Eu não estou falando do ateu, do umbandista, do espírita, do islâmico, não. Líderes cristãos, gente, líderes evangélicos, que têm se dividido entre conservadores da direita, da esquerda, progressistas, etc. e tal, mostrando ao país que, de fato, o nosso discurso, mostrando para o país que aquilo que a gente fala, esse nosso discurso sobre a essencialidade absoluta do reino de Deus em nossa vida, não é verdade. Estamos mostrando isso para ele. É só verborragia, é só palavras repetidas, é só palavras sem conteúdo, são loucos, pois a gente frequentemente rompe com irmãos, com vidas, em função das nossas paixões e opções ideológicas políticas. Tem pastores que mandaram seus filhos levantarem da mesa e ir embora. Vai embora, porque você optou por essa ideologia política. Não casa. Religião e política, acho que a gente deveria repensar. Acho que a gente tem que convergir o nosso amor para o reino. Agora, levantar bandeiras e chamar isso de reino de Deus, não sei se Jesus está nessa marcha. Vamos pensar sobre isso? A gente precisa urgentemente repensar. Então esse é o contexto de Elias e as suas similaridades com o nosso tempo. Acho que é isso que eu vou colocar o nome desse vídeo. O contexto de Elias e as similaridades com o nosso tempo. E aí, isso aqui é apenas a introdução sobre outros pontos, outros temas que eu quero conversar com você, tá bom? Por favor, se te fez bem, compartilha com alguém que você saiba que será beneficiado por essa reflexão, tá bom? Receba meu carinho, meu abraço. Até a próxima.